E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do The Point of View Podcast. E hoje a gente está aqui, eu e o Cris de novo, e a gente não podia estar mais feliz com o nosso convidado da semana, o Henrique, meu amigo de colégio aí. O cara, pô, crescemos juntos, passamos muita coisa junto, e o Henrique foi um cara que sempre me inspirou muito, porque, pô, ele estava muito assim, pensando muito à frente da idade dele, desde o ensino médio, desde antes a gente pensar em qualquer coisa de faculdade, de educação financeira, de trabalho, nada, o Nick estava sempre já acima disso. Então, pô, foi um prazerzão ter ele no pod agora, depois de tanto tempo, e não podia estar mais feliz. Nick, bem-vindo aí, Henrique Copa, pessoal. Fala pessoal, um prazer enorme estar aí diretamente com vocês. Como o Gustavo comentou, a nossa amizade já é de alguns anos para cá, passando por bastante coisa junto, compartilhamos de inúmeras ideias aí que seguiam, né, tinha uma sintonia. Então, realmente é um prazer poder trocar essa ideia aí com vocês. Só aí, né? E assim, eu acho que vai ser massa a conversa também, porque o Cris tem uma visão muito diferente da nossa, né? Eu e o Nick, a gente vem lá de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. E o Cris já veio mais de cidade maior, né? São Paulo já tá mais acostumado com isso, então acho que vai ser uma troca massa aí. Sem dúvida E nenhuma. Cris, Cris, vamos começar com uns icebreaker aí pra quebrar o gelo um pouquinho, vamos ver o que Nick responde. Nick, quando tu era criança, o que tu queria ser quando crescer? Eu sei essa, mas vamos falar aí um pouco. Pô, cara, é que na verdade isso aí ele vai mudando, né, no decorrer da tua infância. Então, bem quando eu era criancinha mesmo, eu queria ser jogador de futebol, cara. Eu acho que era o sonho de muita gente aí. E acabou que teve um processo que quase se tornou isso, né? Então, eu cheguei a ser convidado para treinar do Internacional de Porto Alegre, fui chamado também para jogar em clubes profissionais de futebol de salão, futsal. Então, foi um passo que, se não fosse uma lesão ali, talvez tinha acontecido. Mas esse era quando era bem criancinha. Quando eu comecei a amadurecer um pouco, aí de fato era mercado financeiro na veia, sempre foi, tá sendo e a intenção é continuar sendo. Isso aí, não, essa do futebol eu lembro. Pô, como é que Pô, foi isso isso aí aí é então? uma. Você jogava na escola e te encontraram e aí te ofereceram uma vaga? É, Cris, foi mais ou menos como que foi, tá? A gente jogava, tinha o time do colégio, então a gente participava de um campeonato aqui da cidade, entre os colégios, né? Nossa, E São acabou que a gente Marino. também tinha um São Marino, cara, isso aí, o nome do campeonato. Aí a gente foi jogar contra um outro colégio e aí estavam os olheiros, professores, treinadores de um clube aqui da cidade, que é o Vila Nova. Eles têm uma parceria com o clube da cidade que é o Passo Fundo. Aí acabaram recrutando eu, mais uns três, quatro colegas meus, para a gente jogar campo. Acabou tendo um progresso bem legal ali. Foi uma coisa que eu nunca tinha jogado futebol de campo e é totalmente outro jogo, né? Quando tu joga salão, apenas salão, tu vai pro campo, tu estranha muito. Então, no salão, eu era aquele cara que ia para cima, que gostava de jogar de ponta, mais pro ataque, e quando eu fui pro campo, eu acabei me tornando zagueiro. Então, era totalmente outra realidade mesmo. E aí foi bem interessante porque no primeiro jogo já acabei mostrando resultado, me colocaram como capitão, as coisas foram evoluindo de uma maneira bem legal. E aí teve esse clube que eu jogava, eles tinham uma parceria com o Internacional de Porto Alegre. E eu sou gremista, né? É, Então a tem gente essa foi aí. jogar lá, tem essa, cara, é um ponto crucial aí na história. Sei, A sei. gente foi jogar lá e o mais engraçado foi que a gente foi jogar contra o Inter. E como eu era capitão, a gente foi na moedinha para ver quem ia começar com a bola, quem ia começar escolhendo o campo. E o cara escolheu que ele queria começar com a bola. Quando eu fui estender minha mão para cumprimentar ele, desejar bom jogo, enfim, ele olhou na minha cara e falou: Isso aqui é minha vida e se precisar, tu sai daqui de maca, mas eu vou ganhar o jogo. É, E aí eu vi que ali era uma outra realidade, né? Eu jogava direitinho, mas não era nenhum fenômeno. E eu gostava do que eu fazia mais de hobby. E eu vi que aquilo ali, querendo ou não, era a vida. Se não desse certo aquilo ali pra ele, era aquilo ou nada. Então, quando eu tive esse impacto de jogar contra um time grande, mesmo sendo base de um time grande, me chocou bastante. Jogamos, perdemos, acho que o jogo foi em torno de, sei lá, 3-1, 4-1, a gente levou um laço dos caras. legal. E no final do jogo, o treinador deles veio conversar comigo, pedindo para mim poder fazer ali uma peneira, enfim, participar do processo deles.
para mim, de fato, ir treinar lá, entrar na base do clube. E nesse tempo que a gente estava em conversas, estava praticamente certo a minha ida para mim morar em Porto Alegre, Canoas, né, que eu tenho familiares ali, e acabou que eu acabei me lesionando nos dois joelhos, então Ixi. foi ali que a gente deu o basta do futebol. A sua história é parecida com a minha e com a do Alex junto. A minha porque eu ferrei meu joelho também, aí o sonho foi pro saco. É, e eu nunca vou esquecer, eu tava na praia, perto de Santos, e eu tava jogando bola com meu irmão. Aí um diretor do Santos veio fazendo, oh, vocês não querem fazer a peneira? Aí eu olhei pro meu pai assim, pô, vamos pai, eu tinha uns, sei lá, uns 7, 8 anos na época, e ele falou, não. Aí nunca fiz. Mas Pô, o... cara, toma, Rodei toma. nessa. Mas o Alex, o meu co-founder, ele tinha uma experiência parecida com a sua, onde ele jogava basquete no Pinheiros e os jogadores que estavam na mesma liga chegavam e falavam para ele: você tem sorte que você tem educação, porque se isso não der certo, né, você vai ter oportunidade na vida. Se isso daqui não dá certo, você não sei o que, faxineiro que nem meu pai, motorista de não sei o que. Então, esse choque de realidade realmente te mostra que é outra coisa no jogo, né? Não é só um Sim, esporte. Mas, pô, legal. é verdade. Deixa eu fazer outra pergunta aqui, Não, ó. Em que Claro, por momento favor. você foi apresentado a esse mundo bancário, mercado financeiro, etc? Perfeito. Na verdade, eu tinha um exemplo dentro de casa. Meu pai, então, ele trabalhou em bancos, ele trabalhou no Banco Real, que depois de um tempo foi adquirido pelo Banco Santander. Ele também trabalhou no Banco Safra. Então, eu já tinha a experiência, a vivência dentro de casa. Então, acaba que desde de criança eu convivia com isso e eu sempre gostei muito de briques, né? Então, eu trocava um joguinho com um amigo meu, pegava muito. aquele joguinho e vendia por mais caro que ele valia. E eu vi que eu gostava de dinheiro. Mas não o dinheiro como as pessoas olham como dinheiro, né? Eu gostava do dinheiro como produto de fato, querendo utilizar aquilo ali para minha vida. Então foi dessa maneira que começou a ter esse meu contato diretamente com o mercado financeiro. E, Nick, me ajuda a pensar aqui, eu não consigo lembrar, assim, quando, mas quando que começou o teu estágio no Itaú? Você começou como menor aprendiz, né? Isso aí, cara, isso aí que eu ia comentar. Eu comecei como jovem aprendiz, na verdade. Então, Isso, cara, jovem aprendiz. eu entrei na faculdade início de 2018, primeiro semestre. Aí eu consegui um emprego numa outra área, nada a ver, área de analista, de sistema, e fiquei pouco tempo ali, 3, 4 meses, pelo fato de surgir essa vaga no Itaú. E, cara, foi meados ali de meio de 2018, acredito que eu, ali julho, Tu tinha o agosto. quê? 18? 18, 18. É, verdade. Tinha recém completado 18, na verdade, faço em maio, Ah, no aniversário, e aí o Itaú não contratava menor de idade. Então acabou casando o tempo ali bem certinho. eu lembro disso, eu lembro que isso é uma coisa que tu falava, tipo, tem essa aqui no Itaú, mas tem que ser maior de idade, É, né? cara, Verdade. foi um timing que acabou batendo perfeito ali com o que eu precisava, e aí teve essa oportunidade, o processo seletivo deles bem rigoroso, mas deu tudo certo. Como que, tipo, qual que era o teu primeiro trabalho, assim, então? O que que eles te botaram pra fazer? Pô, cheguei, beleza, jovem aprendiz, o que tu vai fazer? Cara, por linha de regra, o que o jovem aprendiz de banco faz, tá? Ele recepciona as pessoas que chegam na agência e ele direciona para a área de atendimento que ele precisa ser destinado. Então, isso é o que o jovem aprendiz precisava fazer. Porém, quando eu cheguei ali, eu falei, cara, eu não quero ser apenas um jovem aprendiz, né? Claro que é uma porta de entrada, mas o que eu fazia? Tudo que o estagiário fazia. Então eu atendia no caixa eletrônico, eu ligava para ofertar empréstimo consignado, produtos, chamar cliente na agência para fazer alteração de cadastro. Então, desde o meu primeiro dia na agência, o meu cargo em si era jovem aprendiz, mas eu fazia tudo que o estagiário fazia. Pô, e assim, ali tu achou que, pô, chegou no Itaú, começou assim com esse jovem aprendiz, quando que tu pensou, bom, vou encher o saco aqui, vou tentar virar mais do que eu sou agora, né? Porque acho que todo mundo uma hora pensa assim, olha, acho que beleza, tô nessa coisa aqui que me botaram fazer, mas eu acho que eu posso fazer mais que isso, acho que eu já faço mais do que isso que a gente falou. Como que eu realmente assumo o título de estagiário no teu caso, né? Show. Cara, isso é um processo que aconteceu de uma maneira bem legal, porque eu sempre fui um cara muito proativo.
Então, a carga horária ali do meu cargo era de 6 horas, mas normalmente eu trabalhava, então, 6 horas e meia, 7 horas, enfim, o tempo que precisasse. Eu sempre atendia as pessoas com o melhor atendimento que eu podia oferecer a eles, e isso acabou acarretando com muitos elogios ao meu trabalho. Então chegavam pessoas ali no banco que iam até a mesa da gerente geral para elogiar meu trabalho, para comentar sobre aquele menino que estava lá na frente atendendo os caixas eletrônicos. Isso acabou gerando uma visibilidade dentro da agência para mim. Então foi nesse ponto que eu tentei focar sempre, que era sempre atendimento. Então, cara, eu vou atender o meu melhor possível, que isso vai eu vou conseguir vender alguma coisa devido ao meu atendimento, porque eu atendi bem, identifiquei a necessidade do cliente e o banco, querendo ou não, quer resultado como qualquer outra empresa. Então, quando os feedbacks começaram a chegar para as pessoas de cargo mais altos, começaram a me olhar com outros olhos, e aí o processo, enfim, ele foi acontecendo de uma maneira bem rápida, bem ágil, realmente. Pô, eu queria ouvir o Cris agora, porque assim, se tem uma pessoa. O Cris sempre me falou muito isso, assim, da importância do. E sempre falou pra todo mundo da View, todo mundo que ele conversou, mesmo se tá na View, se não tá na View. A gente acaba conversando com muita galera que tá nessa idade, nessa faixa de idade que tu tava quando tu entrou no Itaú, né? Que é realmente, tipo, beleza. Entrei na faculdade e agora, né? A gente sempre fala isso aqui dentro da View, a gente sempre tem essa fala. Entrei na faculdade e agora? Tipo, e agora? Não sei mais o que fazer, né? Porque às vezes o cara acaba focando muito nessa coisa, tipo, beleza, preciso entrar na faculdade, preciso passar no vestibular, preciso fazer o application process, eu vou estudar fora. Tá, mas agora que passou isso aqui, agora não sei o que eu faço, agora eu tô perdido. E o Cris sempre bateu nesse ponto de estágio, como isso é uma parte que realmente é muito importante desses anos, assim, de ensino. Cris, como que tu acha, assim, que o estágio é importante, tipo, escutando o Nick falar dessa experiência dele, assim, como que tu acha que outras pessoas também devem escutar isso e levar pro lado dela? Total. E o que eu gostei que o Henrique fez é um erro que às vezes o pessoal acaba fazendo no começo, porque você como estagiário, você é novo numa área, você não conhece a tua equipe, você tem um gestor que talvez você ainda não saiba exatamente como vai ser seu relacionamento. Mas o maior erro cometido na verdade, você fazer as coisas, mas não mostrar para as pessoas que você fez, né? Eu acho que na área que o Nick estava, seja atendimento ou não sei o que, ele estava ganhando visibilidade das pessoas em volta. E essa visibilidade trazia para ele tanto uma questão de trust, né? Então as pessoas podiam olhar para ele e falar, ele consegue entregar isso porque eu vi, né, nesse relatório, eu vi o feedback. E isso às vezes, quando você é jovem, é difícil de você querer se expor desse jeito. Talvez você não quer ter tanta, não necessariamente autoridade, mas você não quer que seu trabalho seja diretamente, né, algo que alguém vai olhar, esse relatório foi do Nick, beleza, eu vou falar pro Nick agora o que eu acho. Às vezes você não quer necessariamente esse peso aí, mas é o que a gente fala para todo mundo na View, você vai extrair tudo que você botar para dentro e mais. Então, se você tá lá, por exemplo, pega o Gu, você aqui, né? A gente te deu, né, a tarefa de criar um podcast e mandar bala para cima disso. Você poderia ter feito um podcast do jeito que você quisesse, você foi lá, cara, criou esse mega point of view podcast com guests que nem o Nick, que contam suas histórias, você, né, puxou a Margi para ajudar na parte de conteúdo, a Sophie na parte... Então, é você como estagiário entender que você é parte de algo maior, beleza? Não ter medo de fazer as coisas que você quer fazer também dentro da tua vaga, que eu imagino que o Nick não só pegou lá as tarefas diárias e mandou bala, ele fez o que ele queria e mais, e fez do jeito dele, e isso acaba te mostrando e te ensinando também as coisas que você gosta de fazer, as coisas que você não gosta de fazer, porque no final das contas o estágio, normalmente, tem um prazo, né? Você está lá por X número de meses até eles reconsiderarem a tua posição ou até você sair. Então, é meio que up to you, assim, descobrir o que você curtiu dessa experiência, se vale a pena você voltar ou não. E o melhor jeito de fazer isso é que nem o meu co-founder Alex fala, você tem que ser cara de pau, você tem que fazer as coisas que as pessoas não te perguntam, você tem que se oferecer. Uma coisa que eu fiz na Intel, quando eu estagiei lá, eu procurei lá na diretoria de e-mails, eu pesquisei as vagas, eu achei todo mundo que era diretor de engenharia, mandei uma mensagem, bora trocar uma ideia, vamos pegar um almoço aqui, eu pago.
E aí eu tentava perguntar quais posições vocês estão precisando, o que são as tecnologias que vocês estão desenvolvendo. E se precisar de ajuda com isso, que eu sabia fazer, pode mandar para mim. E isso é o que eu acho que o estágio te dá, a oportunidade, que você não vai queimar o seu filme muito. Você é um estagiário, você quer oferecer valor e se as pessoas conseguirem offload para você, melhor para todo mundo, eu acho. Isso você não consegue fazer na sala de aula. Né? Na sala de aula tudo é bem rígido, tem um sistema integrado para te dar nota. Tudo que você, né, coloca para dentro vai ter um resultado final, que normalmente é um número, e na vida real não é assim. Tem consequências muito maiores e muito menos objetivas, que no curto prazo e no longo prazo vão te afetar. Então, por isso que eu sou super a favor de estágios e, se possível, estágios pagos, porque acho que você também tem que se dar valor nesse sentido. Por isso que navio tem estágio pago. Se no começo são só um plug aí. Pago em dólar. Mal, eu falei pra caramba agora. Eu vou ficar de boa agora. Eu falei. Não, total, assim, isso é uma coisa que eu sempre falo, assim, que eu sou cara de pau e o Nick também, pô, tu pode ver ele, só essa história, a gente aqui, assim, às vezes a galera fica meio, não vou falar com o cara, ele é gerente, não tô nem aí eu sou um piazinho aqui, mas, pô, vai se enfiando, vai fazendo, e deu o que deu, Nick, se tu puder elaborar aí, tipo, até onde tu chegou dentro do Itaú, só fazendo tendo esse tipo de atitude, né? Eu acho que te levou muito longe no Itaú, só por ter essa mentalidade. Assim. Acho que isso foi o que te levou tão longe. É bem isso aí. É realmente o pensamento no longo prazo com ações no curto, né? Então, eu pensava aonde eu queria chegar no banco, dentro da agência, dentro da estrutura que eles podiam me proporcionar, porém com as minhas ações que eu estava realizando hoje. Então, como que eu vou impactar eles hoje para amanhã ou depois alguma coisa acontecer? Então, eu acabei entrando no Itaú como Java Aprendiz, eu fiquei uns 9 meses mais ou menos nesse cargo, acabei passando então para estágio e fiquei um mês no cargo de estágio apenas e depois passei para o meu último cargo dentro do banco, que era agente comercial, que a gente era como se fosse o gerente de varejo, né? Então a gente fazia toda a parte de operações e gestão de contas de clientes que tinham uma renda mensal de até R$ 4.000. E tu tinha quantos anos quando tu chegou no gerente do varejo ali? Cara, eu tinha 19. Tinha recém feito 19 ali, uns meses depois de 19. Então, realmente, as coisas aconteceram bem rápido. Foi bem surpreendente por um lado, mas eu botava minha cabeça todo dia no travesseiro antes de dormir e eu sabia que meu trabalho estava sendo executado de uma maneira que eu gostaria de estar recebendo aquele atendimento. Então, eu acredito Sim. que com 19 anos pode ter sido rápido se tu for olhar de fora, mas eu me vendo todo dia, eu queria e esperava que isso acontecesse antes, porque eu sabia o quanto que eu estava me entregando. Pô, cara, que massa ouvir isso também. Isso é bem isso aí. É bem o que o Cris falou também. É uma coisa bem de mentalidade, né? Atitude. E é isso aí, pô. Tu fala que foi dormir toda noite porque tu tinha isso na cabeça, né? Tu tinha essa mentalidade, tipo, não, tô aqui, vou fazer isso aqui, não importa a minha idade. Idade é só um número, né? Vamos lá, vamos meter ficha. E nossa, Isso. 19 anos, assim, eu acho que, tipo, cara, com 19. Cris, com 19 tu já tinha feito algum estágio, alguma coisa? Eu tava na Viu, mas eu tava pensando assim, com 19 numa empresa gerente de uma empresa tipo tão grande quanto um banco, né? Porque um banco tem muitas áreas, tem muitas, eu não sei como seria isso assim pra mim, né? Justo. Cara, com 19 eu tinha começado o meu primeiro estágio na Braskem, que foi um estágio que eu só fiz porque no último dia de aula lá eu percebi que eu precisava de uma grana. Então eu mandei e-mail para Deus e o mundo, porque eu queria fazer aula durante o verão e eu precisava pagar aquela conta também. Mas eu consegui através de um pai de um amigo, então não foi nada do meu mérito. Mas aprendi bastante. E o que eu aprendi lá é que eu nunca vou trabalhar numa empresa gigante. Que eu não vou ser feliz. Então, estamos aqui na View mudando as expectativas, acho. Exato. Não, mas eu lembro, isso que tu falou assim, de trabalhar numa empresa grande, eu lembro, e isso me leva a outra pergunta pro Henrique, mas eu lembro assim, que um dia eu saí almoçar com o Henrique muito tempo atrás e foi o dia que ele me contou, decidi sair do Itaú. Eu, por quê, né? E um dos motivos,
né, me corrija se eu tô errado, mas era esse, tipo, cara, uma empresa tão grande assim, não sei muito pra onde, fico meio preso, né? E essa sensação que eu tenho com empresas grandes, às vezes eu não quero ficar preso a essa cadeia, né? Eu quero poder ter mais liberdade, fazer outras coisas. E trabalhando com empresas muito grandes, tem uma marca, tem um certo jeito de fazer as coisas que é padronizado por conta de ter tantas filiais, tantas empresas, de ter essa marca tão bem estruturada, talvez esteja abrindo mão de uma liberdade que tu teria em outras empresas. Uma empresa como a Viu, onde tu tem essa liberdade de criar coisas e iniciativas novas, talvez tu não tenha numa empresa tão estruturada quanto um Itaú, quanto sei lá, uma Amazon, uma coisa assim, que são mais regradas. Né? Não sei, Nick, se isso foi uma das coisas que tu pensou quando tu decidiu sair. Sem dúvidas, tudo acaba entrando dentro da conta, né? Quando tu vai analisar, tu vai tomar essa decisão, querendo ou não, era a maior decisão que eu ia tomar na minha vida até o momento era a saída do Itaú, né? Então, foi um processo que demorou bastante tempo, se era isso mesmo que eu queria, e eu já tinha um foco, que é o que eu faço hoje, então eu já tinha um foco do que eu queria fazer, mas realmente tomar essa decisão de trocar, então, uma empresa pelo um projeto que estava iniciando, pelo um sonho que eu tinha e pela uma meta que eu já tinha colocado no papel, mas não imaginava que seria naquele start, né, naquele tempo que isso tudo que iria ocorrer. E quando eu saí do Itaú, de fato, assim, tomei a decisão, esse foi um dos pontos que eu levei, porque dentro de uma empresa tão estruturada, tu tem que permanecer no mesmo cargo por um determinado período de tempo, né? Então, fui promovido agora. Se eu fico nesse cargo, eu não posso ser promovido, mesmo que eu esteja entregando um resultado belíssimo, eu não posso ser promovido em 6 meses. Então, eu tenho que ficar pelo menos 1 ano e meio, pelo menos 2 anos, então acaba sendo bastante engessado, né? Mas o meu principal motivo de saída do Itaú foi realmente não acreditar no produto que eu vendia. Então, é muito complicado tu estar ali todo santo dia fazendo a mesma coisa, mas tu não acreditar naquilo que tu está passando para o cliente, né? Então, chega uma hora que, por metas de banco ser bem consideráveis, a gente sabe que hoje em dia toda empresa tem meta, porém as metas de banco, é normal as pessoas comentarem que elas são bem agressivas, e de fato são. Então, quando tu se via ali, virava mês, e tu tinha que, novamente, fazer aquele processo, e de vez em quando vender produtos para um período que a pessoa estava vivendo, para um momento de vida que não era o adequado, tu acaba, toda vez isso, e uma hora vai te cansando, isso também vai te consumindo um pouco. Então, eu acho que esse foi o ponto que mais pesou para minha saída. Cara, o jeito que tu falou, assim, disso de querer abrir mão, sair de uma coisa como era o Itaú, para um projeto onde tu tenha mais essa liberdade, onde tu possa acreditar no que tu tá fazendo todo dia e olhar e pensar, não, cara, isso aqui fui eu tenho essa liberdade, eu posso vender e mostrar isso pro mundo como eu quero que as pessoas vejam, né? Não tem ninguém que tá me segurando ou falando, não, tem que ser nessa estrutura, tem que ser nessa formatação. Eu posso mostrar para todo mundo do jeito que eu quero, eu posso mostrar a verdade. Isso me lembrou muito o Chris falando, assim, da Intel, que ele saiu da Intel o Chris saiu, assim, acho que a galera que escuta o podcast há mais tempo já sabe, mas se alguém está escutando a primeira vez, o Chris saiu da Intel para abrir a Viu, né, Chris? E eu lembro do Chris me falando que foi mais ou menos essa linha de pensamento, né, Chris? Não sei. É parecido, talvez não no sentido de não acreditar, porque o projeto que eu tava bem empolgado, mas tinha um pedacinho que atrás eu pensava, qual que é o valor que eu tô agregando aqui para as pessoas? Tipo, realmente é algo que se eu for parar agora, eu vou sentir, nossa, eu tô abrindo mão de algo que vai realmente mudar a vida das pessoas, e a resposta lá era não. Era, se eu saísse, o projeto ia continuar rodando, o projeto é um negócio de curto prazo que eu estava tocando, que era tecnologia para as Olimpíadas, que por final acho que acabou sendo usado 2 vezes só agora em Tóquio. Então eu fico feliz com isso, que na época eu consegui enxergar meio que essa falta de valor no projeto, que era mais uma ideia que eles tiveram internamente que poderia ter um impacto legal, mas não teve. Então eu acho que o Nick fez uma decisão super madura aí de refletir, realmente pensar, né, no próprio crescimento, então seja profissional ou com a sua equipe, mas em termos de objetivos de longo prazo, né, tem que conseguir refletir, e ainda mais quando eles botam esses moldes aí de 6 meses até receber um salário maior, tudo tentando te segurar um pouco. Você começa a pensar, mas qual que é a razão por trás disso? É porque
eles precisam ver o que eu estou entregando ou é porque eles querem me segurar ali dentro? Eu acho que sua decisão foi super bacana. E aí eu tô curioso, como é que foi depois da saída do Itaú? Como é que você está de vida agora? Passa os updates aí. Pô, cara, foi bem positivo de fato. Então, antes mesmo de sair do Itaú, eu já estava em conversa com um dos founders do escritório, o qual o escritório é credenciado a XP Investimentos. Então, a gente já começou conversas, acabou que elas foram evoluindo. Então, quando de fato eu tomei a decisão de sair do banco, eu já estava praticamente acertado com o pessoal aqui do escritório. E é o trabalho que eu exerço hoje. Então, hoje eu sou assessor de investimentos de um escritório que é credenciado a XP Investimentos, sou sócio do mesmo e, cara, eu sou muito grato pelas coisas que estão acontecendo na minha vida, porque de fato é onde eu queria estar. Eu vejo as coisas acontecendo, eu vejo que eu tenho voz, que eu posso fazer a coisa acontecer e de fato a gente está com um planejamento de crescimento bem exponencial aí para os próximos 2, 5, 10 anos que empolga quem está dentro e quem está fora também atrai para a gente poder puxar cada vez mais assessores para dentro de casa. Não, cara, isso é muito legal, assim, ouvindo, porque, tipo, aqui ele tá falando no podcast, né? Aí a pessoa tá, vocês estão escutando, vocês estão vendo essa história dele em, tipo, 2, 3 minutos, 4 minutos. Mas eu vi realmente tipo, o Nick saindo do ensino médio, entrando no Itaú, fazendo isso, naquilo. Cada vez que eu falava com ele tinha um outro projeto que tá rolando, alguma coisa. Não, saí do Itaú, não, tô aqui, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo. Meu Deus, esse cara não para nunca, velho. Mas e aí... bom, e aí, cara, essa parte aí de onde tu tá agora, pra mim, é a parte mais interessante, assim. Além, obviamente, de como tu chegou até onde tu tá. Eu acho o que tu faz hoje eu acho muito legal. E eu queria te perguntar, assim, como alguém que é bem novo também, como tu, como é essa coisa de entrar em uma sociedade tão nova, assim? Isso era uma coisa que tu sempre se imaginou fazendo? Ou foi uma oportunidade que surgiu, tu pensou, bom, será que eu estou preparado para isso? Será que isso é uma coisa que eu quero assumir? Como foi, assim, esse processo de entrar numa sociedade com... Quantos anos tu tinha quando entrou? 20? 21? 21 já. 21. Assim, é Então, bem... na verdade, quando tudo acontece de fato, tem algumas metas que tu planeja, mas que tu coloca um prazo de fato nelas, mas de vez em quando elas acabam acontecendo antes do previsto, né? Então, entrar numa sociedade, sem dúvidas, era uma coisa que eu queria, ter uma empresa ou participar, ter uma participação dentro de uma empresa, né? Claro. E acabou acontecendo antes do previsto. Então, é um processo bem legal. Quando é realmente uma outra rotina, é uma outra mentalidade, porque quando tu tá engessado dentro de uma mega empresa, como funcionário, acaba que tu não pode fazer tantas coisas, porém tu tem o teu salário fixo mensal. Quando tu é sócio da empresa, aquilo ali é o teu negócio. Tu tem que fazer aquilo acontecer para no final do mês, no final do semestre, no final do ano, tu também embolsar a tua parte, né, de lucros, enfim, resultados. Então, são dois extremos. Eu passei, então, da água para o vinho, porque as coisas mudaram muito num curto período de tempo, mas que realmente está sendo bem otimista no curto, no médio e no longo prazo. Tá sendo bem interessante. Nossa, que loucura, né? E não, eu tava conversando com o Cris antes da gente gravar e eu falei, ó, cara, tem uma parte que se entrelaça esses dois mundos, Davi e o seu, que é essa parte educacional. Você também tem um braço educacional no seu negócio, né? Sim. Então, Cris, isso é uma coisa que se encaixa muito com o que a tua ideia do que é a educação e desse business model voltado para a educação também. Total. Então, Curioso aí pra ouvir. Cris, puxa a perguntinha aí, puxa 10 para nós. Aqui vai. Ó, Nick, qual a importância de educação financeira para estudante, seja, cara, alguém de 10 anos ou alguém que acabou de se formar do ensino médio? O que você tem a dizer para eles? Pô, cara, eu acho que de fato é essencial. Eu sempre fui uma pessoa que acredito muito na educação e entrando um pouco mais dentro da educação financeira, que é o meu dia a dia, eu acredito que independente da área que você escolher para trabalhar, então se você vai ser um médico, um engenheiro, um analista de sistemas, um jogador de futebol, tu tem que saber, ou pelo menos tu tem que ter uma pessoa de confiança para poder lidar com a parte de finanças, né? Então,
a gente sabe que hoje em dia tu poder contratar uma pessoa para fazer toda essa parte para ti, não é todo mundo que pode, né? Porém, hoje tem tanto conteúdo gratuito na internet de educação financeira que todo mundo pode consumir, que isso é indiferente se tu ganha 1.000, 5.000, 15.000, 100.000 reais por mês. É importante para a tua base, é importante para a tua tomada de decisões, é importante para o teu planejamento futuro. Então, é uma coisa que, como o Gustavo comentou, a gente tem esse braço de educação financeira vinculado ao escritório, é uma outra empresa, mas que as pessoas que estão numa também estão na outra, e que a gente carrega muito forte porque a gente acredita que, indiferente da idade, como tu comentou, Cris, então, se a pessoa está lá no ensino fundamental, no ensino médio aqui no Brasil, ou enfim, qualquer lugar do mundo, ela tem que ter uma noção básica de dinheiro, porque ela vai lidar com dinheiro desde que ela é criança. E conforme ela for crescendo, esse convívio com o dinheiro vai aumentando e vai se tornando cada vez mais significativo. Então, tu vai chegar lá com os seus 20 e poucos anos e vai ver conhecidos, amigos, fazendo algumas coisas que, se tu não tiver uma disciplina financeira, talvez tu não possa fazer. E aí tu acaba parando para pensar o que eu fiz de errado, ou o que eu deixei de fazer, ou o que eu fiz de certo. E acaba que as decisões que tu toma hoje, elas são impactadas tanto hoje quanto no futuro. E eu acho que a educação financeira é justamente isso. É saber tu se moldar para as coisas, para os seus planos e suas metas acontecerem. Total, nossa, adorei essa resposta, mas também tem uma tecla que eu, Cris, a Mar, a gente sempre bate nela quando a gente está falando do nosso outro projeto, viu, Class, que é sobre como a importância também, não só antes da faculdade, mas durante a faculdade, de como viver como um estudante, né? Como que a gente vive num college budget ou vivendo a vida de estudante. E eu lembro de uma frase do Mark Cuban, que, para quem conhece o Mark Cuban, é um cara, um dos maiores empresários, né, da história. A galera que já tá rindo, porque eu sou muito fã do Mark Cuban, sempre falo dele. Mas é porque ele falou assim que o segredo das próximas, o segredo de como ele conseguiu abrir a empresa dele, conseguiu tocar projetos novos tão cedo, foi que mesmo depois que ele se formou na faculdade, ele conseguiu manter a vida de estudante. Então ele continuou vivendo como estudante. Não importa se a quantidade de dinheiro mensal que entrava, ele estava numa fase da vida que ele não podia mudar a quantidade que saía. Então ele continuava gastando o mesmo, independente de se entrava mais ou menos, para que ele pudesse então ter, como ele entendia do dinheiro, assim como tu disse, ele tinha essa liberdade para depois, ó, tenho essa oportunidade que eu preciso de tanto, eu tenho tanto porque eu soube economizar durante esse tempo, porque isso ia me abrir portas no futuro. E isso é uma coisa que a gente sempre fala na View, e também quando a gente fala com pais, né, que quando a gente fala com pais de pessoas que estão tentando mandar o filho para fora, sobre a importância também de não só como pagar a faculdade, mas quando está aqui, como lidar, como controlar o dinheiro. Então, pô, Nick, tu falou que tem esse braço educacional. Como que é o nome dessa empresa? Como que a gente acha vocês para a galera que quer saber mais de educação financeira de uma maneira simples? Qual que é a empresa e como que a gente entra em contato com vocês? Como que a gente aprende mais sobre isso? Pô, show demais. Então, pessoal, a empresa ela se chama Making Money. Então, para vocês encontrarem ela, podem colocar aí no Instagram, @MakeMoneyOficial, vão conseguir nos encontrar, chamem ali no direct, vamos trocar uma ideia. E o legal é que a gente está bem ativo nesse nosso braço de educação financeira. Então, semanalmente tem cursos online, cursos presenciais também aqui na região, que a gente atua mais forte. Estamos expandindo para áreas mais, para as capitais, enfim, cidades maiores. Então, vai ser um prazer aí trocar essa ideia com vocês e poder compartilhar um pouquinho do conhecimento que a gente tem, podendo agregar aí para vocês. E a gente tem duas perguntinhas para fechar. Essas são perguntas mais casuais mesmo, assim, mais para a gente conhecer um pouco mais do Henrique. Claro. E que, pô, depois de fazer olhando para trás, tudo que tu passou, como é que foi essa trajetória, Itaú e estágios e tudo mais, aonde tu se vê daqui 5 anos? Pô, cara, é uma pergunta que é complexa, Chata, né? Não, Chata. complexa. Não, é legal, Chatinha, cara. mas tem que ter uma chatinha às vezes. Pô, Não dá cara, graça. não, na verdade isso aí é um pensamento que eu faço, não digo diariamente, mas num curto período de tempo eu me pergunto, né? Aonde que eu vou estar daqui 5 anos?
E o interessante dessa pergunta que eu faço para mim mesmo é que normalmente a resposta ela vai mudando. Claro que o foco ela pode estar direcionado para um lado, mas ela acaba que um detalhe ou outro muda. Então, de fato, eu me vejo fazendo o que eu faço hoje, assessoria de investimentos, credenciado ao escritório que eu estou, a empresa que eu estou, porque é um mercado que nos Estados Unidos ele é bem evoluído e aqui no Brasil ainda ele está bem cru, bem inicial. Então, o potencial de crescimento que a gente tem é muito grande. A gente sabe que hoje 98% do dinheiro do brasileiro, das poupanças que eles guardam, estão realmente no banco. E a gente sabe que banco varejo não consegue entregar uma rentabilidade boa, de fato, para o cliente. Tem opções melhores, com menos riscos, ou com mais riscos, enfim, dependendo do perfil do investidor. Então, por acreditar muito nisso, eu realmente me vejo, mas claro, né? Com um percentual, quem sabe, maior dentro da empresa, tocando alguma frente que eu não toque hoje ainda, enfim, mas me vejo onde eu tô e de fato crescendo aí a cada dia para estar onde eu tô, mas com um exponencial maior. Não, show de bola. E eu acho que isso, pô, realmente é um mercado que no Brasil tem crescido muito, mas tem muito a crescer ainda. Então, essas coisas que a gente. Foi engraçado, assim, quando eu vim pra cá, tu acaba escutando mais isso nas aulas, inclusive nessa parte da faculdade que eu tô, que não é necessariamente focado ainda na minha formação principal, né? Mas tu já escuta falando muito disso, falando muito sobre educação financeira, coisas que eles aqui nos Estados Unidos já sabem, saindo do ensino médio, eu tive que catch up, assim, tive que estudar um pouco mais do que eles, até alguns termos, algumas coisas, como funciona a inflação, como funciona, tudo isso, assim, parece bobagem, né? Eu quero ficar escutando o dia inteiro no Brasil, porque, não sei o que lá, porque a inflação subiu tanto, porque o imposto tá tanto. Tu imagina que tu saiba o que é, né? O imposto, tá, eu sei que é imposto. Imposto é isso aqui. Pô, inflação é isso aqui. Mas assim, na verdade tu não sabe, né? E chegando aqui, pô, os professores batem nessa tecla, batem na inflação, como isso afeta. E as pessoas têm essa base vindo do ensino médio, os americanos aqui tem essa base. Eu senti falta, assim, eu achei que a educação financeira podia ter me ajudado lá até nisso, né? Então, foi uma coisa que eu acho que realmente a educação financeira pode mudar muito, né? Melhorar muito. Eu compartilho da mesma opinião e aí que a gente entra no mérito que a gente tinha comentado um pouco ali atrás, que é de ter essa educação financeira nas escolas, né? No ensino Total. fundamental, ensino médio, porque, querendo ou não, é base, todo mundo tem que ter, e acaba que países desenvolvidos aí, como tu comentou, dos Estados Unidos, eles já têm. Então, tu chegou aí com uma base que eles já tinham e que, infelizmente, tu não teve, porque a nossa educação não entrega isso pro aluno. Exato. Então puxa a pergunta do jantar aí e fecha o episódio. Não, mas tá certíssimo, né? Tem muita coisa para ser mudado aí, não só no sistema educacional, mas em geral, né, no nosso país, mas um passo de cada vez, com as pessoas certas. Eu boto muita fé que o Nick vai entregar muito conhecimento para a nova geração aí de aprendiz. Então, Nick, brigadão aí por tudo que você tem feito e tudo que você vai criar ainda. E para finalizar aqui, se você pudesse jantar com alguém, qualquer pessoa, na história da humanidade, com quem Pô, seria? E o que você comeria? Qual prato você ia pedir? cara, Essa é essa foi nova. boa. Bom, primeiramente aí, brigadão pelas palavras, Cris. De fato, então, queremos aí poder ajudar o maior número de pessoas possíveis a investir melhor, a ter um conhecimento melhor. Mas partindo aí para a tua pergunta, cara, tem muitas pessoas que eu admiro e respeito nesse meio, né? Muitas mesmo, mas eu acredito que o fundador da XP, o Guilherme Benchimol, é uma pessoa que eu me espelho muito, então seria um prazer enorme poder ter esse jantar com ele, trocar essa ideia. Thiago do Nigro também, que é uma pessoa que eu vejo que ele consegue entregar para qualquer nível que seja, ele consegue entregar conhecimento. Então ele fala de uma maneira tão simplificada que me espelho nele nesse quesito. Então seria duas pessoas que eu adoraria
poder trocar, bater esse bate-papo. Em relação ao prato, eu confesso que eu não sei nem se eu teria condição de comer, né? Eu estaria ali preocupado em realmente conversar com o cara. Eu também. Mas eu sou uma pessoa que comida eu gosto de coisa simples, então eu acho que eu pediria, quem sabe aí um bife mal passado, um arroz, uma batata, uma salada que tava tudo certo. Aí sim. Aham, aí sim. Nossa, Não, aí fechou? sim. Vou ligar pra eles aqui, eu te aviso quando eles puderem. Pô, Não tem cara, problema. vai ser um prazer, só dizer a hora e o local que já estamos indo. Não, fechou? Não tem Já problema. estamos com a Não tem roupa de problema. ir. Não, pô, Nick, obrigado mesmo aí por tomar tempo do teu dia pra vir aqui falar com nós. Pessoal, de novo, vou pedir pro Nick repetir aqui o nome e o arroba das empresas, mas relembrando que vai estar na descrição desse episódio. A gente vai postar tanto no nosso Instagram, tanto no Instagram deles, vai sair snippets, cortes e todos com a logo, obviamente, das empresas, tanto do braço educacional quanto do braço de investimentos. Então vocês vão poder seguir eles no Instagram pela descrição e também procurando o nome que o Nick vai finalizar aí o episódio fazendo uma publi. Show. Gustavo, Cris, Mar, muito obrigado aí pelo tempo de vocês. Foi um prazer trocar essa ideia, então, poder discutir sobre algumas coisas do nosso dia a dia. Realmente foi um prazer enorme. E, pessoal, para quem quiser nos seguir aí, então, o Instagram vinculado ao escritório, né? Credencial XP Investimentos é astalavista.invest, com o temudo no final. E o nosso braço de educação financeira, então, Make Money Oficial. Sigam lá, vai ter bastante conteúdo. Estamos reformulando a plataforma, reformulando a parte de marketing. Então vai ter bastante conteúdo para agregar aí para vocês. Não, e outra, galera, também vamos botar aqui na descrição o Instagram do Henrique Cop, do Nick, porque lá ele também posta muito conteúdo de educação financeira, principalmente para a galera que está começando nisso, talvez não saiba muito. Então, assim, estudantes, vão lá, vão dar uma seguida no Insta do Nick, que também tem muito conteúdo sobre educação financeira e os básicos, né, como começar nisso e tudo. Eu acho que é uma ótima página para começar a pensar nisso. Então, Nick, de novo, muito obrigado aí. Cris, obrigado por estar aqui de novo mais uma vez. De novo mais uma vez é ótimo. É isso. Mar, obrigado. E a gente vê vocês na próxima. Obrigadão, pessoal. Não esqueçam de conferir os instas, tanto da Vil quanto os do Henrique, e se inscrever aqui no podcast. Por favor, se puderem deixar uma avaliação, 5 estrelinhas para nós, ajuda muito também. E isso aí, um beijão para todo mundo. Vejo vocês na próxima. Valeu, pessoal. Um abração. Valeu, gente. Abraço.